Bom dia! Bom dia para você que está levantando cedo no Brasil, 6h40 da manhã, toda segunda-feira esse nosso encontro acontece. Bom dia, minha parceira, bom dia a todos aqueles que estão se juntando a nós nesse Medite Yoga Fluindo, mais uma edição. Nessa segunda-feira cedo, para quem está no hemisfério sul. Aqui no hemisfério norte, 9h40, horário do Reino Unido, ou então 10h40, horário da Europa Central. E para quem está chegando pela primeira vez, para quem está revendo essa gravação, tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube, consegue experimentar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de um sabor do que é o nosso trabalho, o meu de Kainara, aqui no Medite Yoga, onde a gente busca principalmente fazer com que a gente tenha um pouco mais dessa consciência do que é o nosso corpo, a nossa mente, aonde eles se interligam, aonde eles se conectam, para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais presente, mais conectada com a vida, com a nossa essência, com a nossa existência, e muito menos deixar correr, fazer com que a gente simplesmente tenha uma passagem mais que não seja tão inexpressiva, mas que tenha um certo valor, para que a gente tenha esse retorno para si mesmo de presença, de estar realmente inteira naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. A gente trabalha por módulos, esse é o primeiro módulo desse ano de 2023, onde o nome é Entendendo o Yoga, através da filosofia, dos conceitos, dos componentes do dia a dia e da presença do yoga para aquele que pratica. Não necessariamente no tapete, a gente tem a ideia, sim, de que a gente traz o yoga para o nosso dia a dia, para fora do tapete. E essa semana o tema é a nossa energia. Como é que eu me relaciono com a minha energia? O que é essa energia? Contactar-se, comunicar-se, relacionar com ela. Muito difícil falar sobre energia em tão pouco tempo. Quando a gente fala dentro da filosofia energia, a gente obviamente se relaciona ao prana, nossa energia vital, e a forma talvez mais fácil, mais direta da gente se conectar a ela é através das respirações, de todos os trabalhos que a gente faz com a respiração, não necessariamente chamados de pranayama, mas quando a gente põe a nossa atenção focada para aquilo que a respiração nos apresenta. Falar de respiração é falar desse contato mais presente e íntimo com aquilo e o nosso estado que se apresenta naquele momento. Mas eu queria trazer um foco um pouquinho diferente hoje, porque a gente vai se movimentar, e talvez trazer, né, uma nova perspectiva, né, para o assunto. E eu fiquei em cima de toda a teoria, né, de como a gente integra o corpo e a mente, principalmente quando a gente traz para o movimento, e imaginando que a gente faz com que a nossa energia evoque o nosso corpo e a nossa mente quando a gente se movimenta, de uma forma a entender que ela é comunicação, né? A gente tem o nosso corpo físico, no nível das células, no nível dos tecidos, no nível dos órgãos, que incluem também as nossas glândulas, as nossas funções. E isso tudo depende da energia que acaba sendo física, né? São os pulsos eletromagnéticos que acontecem dentro do nosso corpo na comunicação de ir e vir, de comunicar e trazer de volta a resposta, analisar, responder. Quando a gente contrai, quando a gente descontrai, relaxa, quando a gente inspira, quando a gente expira, o nosso corpo está em constante dinâmica, em constante movimento, mesmo que a gente esteja
quieto, meditando, relaxando, mas todos esses fenômenos, até milagrosos internamente que acontecem no corpo humano, são energia. Só que a gente não se depara, a gente não atenta para eles porque a vida passa, a gente não está prestando atenção em outras coisas, em 50 outras coisas. Mas o yoga nos traz de volta essa intenção da gente reconectar-se com o que ele mostra, com o que o nosso corpo, a nossa presença, a nossa existência do dia a dia, de minuto após minuto, nos comunica. E aí a gente vai entrando em contato e percebendo como é que a energia se apresenta, aonde eu tenho um dispêndio maior de energia, onde eu consigo conservar, às vezes, um pouquinho mais dessa energia para trazer ela para algo mais, às vezes, produtivo ou algo com mais intenção. E isso tudo de dinâmicas, de movimentos, eles têm quase que um objetivo comum, que é trazer a gente de novo para o nosso equilíbrio, homeostase, se a gente imaginar mais para o corpo fisicamente, ou equanimidade, se a gente traz um pouco mais para a reflexão da mente, do que é a mente. E nesse equilíbrio a gente traz um pouco mais da estabilidade, embora a instabilidade chegue e tenha o objetivo da estabilidade. Mas em linhas gerais é fazer com que a gente traga esse equilíbrio para que a gente se sinta mais equilibradamente, balanceadamente, mais produtiva nas nossas funções do nosso corpo, sejam quais forem elas, e o movimento também acaba acompanhando isso tudo. Eu te convido aqui agora para a gente se levantar, sair do nosso, ou da nossa cama, ou da nossa cadeira. A gente pode também depois, na continuidade, ficar na nossa cadeira, e que você caminhe, ou talvez saia um pouquinho da tela, mas caminhe de uma forma mais consciente, inspirando presencialmente, expirando, soltando o ar, percebendo o toque no chão, percebendo a flexão dos joelhos, a flexão dos seus pés, nos tornozelos, nos dedos, percebendo o peso do corpo apoiando ao chão, tocando ao chão, imaginando que o peso do corpo te restabelece nessa relação do que o chão faz quando você impacta o seu pé no chão, traz uma certa força para colocar, e ele de alguma forma traz essa força contrária de te sustentar no chão. Caminha um pouquinho mais rápido, percebendo talvez a respiração acelerando levemente. A gente não tem tantos minutos, mas é só para te dar um pouquinho desse saborzinho do que pode ser essa prática somática aqui, porque a gente trabalha o corpo, mas de forma presente e conectada. Para onde você estiver, vou ficar de frente para a tela, traz seus 2 pés paralelos, abre os seus dedos para sentir o chão. E na inspiração você leva os 2 braços, inspirando, bombeando, a gente bombeia o coração energeticamente quando a gente eleva os nossos braços. E na expiração você desce, alonga lá embaixo, solta o ar. De forma mais intensa, sentindo esse ar saindo do corpo e relaxando o tronco para baixo. Na inspiração de novo, você eleva o tronco, arredondando a coluna, eleva os 2 braços, inspira. Na expiração, solta o ar, relaxa, traz a cabeça em direção ao chão. Mais uma vez, inspira, eleva os braços na expiração, bombeando o coração, fazendo com que a pulsação eleve um pouquinho e você sinta o corpo trabalhando e manifestando, expressando essa energia. Na inspiração, entra na sua cadeira, senta lá atrás como se você tivesse uma cadeira,
Se você estiver sentado na cadeira, eleva os braços. Tenta reclinar um pouquinho o seu corpo à frente. Sempre que a gente reclina de pé, a gente pode reclinar na nossa cadeira, soltando o ar. De novo, se você estiver sentada, só reclina o teu tronco sobre suas pernas, solta o ar. Na inspiração, de novo, bombeia. Faz esse corpo aquecer internamente, gerar esse pulso mais acelerado, solta o ar, relaxa sobre as pernas, sentada, estando você sentada ou em pé. Mais uma vez, inspira. Inspira com energia, percebe o ar entrando pelas narinas para você na expiração. Solta o ar, relaxar. Daqui a gente fica nos nossos 4 apoios. Se você estiver sentada, fica sentadinha. Só para a gente trabalhar um pouco a nossa coluna. Inspirando, olhando à frente. Na expiração, solta o ar. Sentada, apoia as mãos sobre os joelhos, as coxas e vai fazendo o mesmo movimento. O importante aqui é a inspiração e guiando quando você abre o peito e na expiração, ela guiando quando você curva as suas costas, traz o umbigo para dentro, solta esse ar, libera o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar, expira, relaxa na sua balasana. Se você quiser reclinar-se sobre as suas coxas sentada, mas aqui você simplesmente relaxa o tronco, deixa a cabeça descer, acomodar-se ao chão, talvez tocar o chão ou algum outro equipamento, se você sentir um pouquinho mais conforto em não apoiar a testa, se a testa não chega lá do chão. Por aqui você repousa esse teu tronco, respirando, trazendo o ar entrando e saindo. Na expiração você alonga na lateral, ainda sobre a parte superior das suas pernas, alongando na lateral, talvez trazendo uma mão sobre a outra. Eu, como estou indo para o lado esquerdo, o meu lado direito se sente aqui alongando, ampliando, expandindo aqui no comprimento. E na inspiração vai para o outro lado, faz a mesma coisa. E percebe o quanto você gera essa linha de energia, chamada de linha de energia, do ponta do seu dedo até aqui o seu quadril, na parte lateral dos seus músculos que rodeiam a sua pelvis, no seu quadril. Trazendo essa extensão, os músculos trabalhando, os músculos relaxando, sempre movimentando a energia interna. Solta o ar, reclina na sua balasana, descansa um pouquinho aqui, relaxando a parte superior do teu tronco, relaxando o seu torso, deixando a sua coluna grande na curvatura que ela faz, relaxando os seus quadris sobre seus joelhos, os seus calcanhares. Se você não se encontra feliz nessa postura de balasana, se deita com o peito para cima e relaxa igualmente. E aqui você tenta entrar em contato com aquilo que acontece internamente, onde você se ativou energeticamente, principalmente quando a gente inala, a gente faz... Principalmente se a gente ativa, coloca mais intensidade na nossa respiração, mas quando a gente exala, é o fenômeno da respiração, quando a gente exala, a gente sente o corpo ceder, os músculos descontraírem, a gente não retrair, mas se acomodar um pouco mais na nossa estrutura mais rígida, porque a parte muscular, a parte mais de tecidos de alguma forma se acomoda um pouco mais e assim o ciclo continua, inspirando, expirando. Se você quiser trazer um pouco mais de consciência nessa respiração, você inspira
em 5 tempos e expira em 5 tempos. E aqui talvez seja uma grande oportunidade de você se conectar diretamente com aquele estado interno que a sua energia, de alguma forma, quando ela foi ativada, algum estado ela atingiu. Ela pode ter te trazido um pouco de cansaço, ela pode ter trazido um pouco de amplitude dos movimentos, ela pode ter te trazido um pouco mais de tranquilidade agora, nessa sua postura mais de repouso. E ela tem esse papel. A respiração cumpre vários papéis, dentre eles, e talvez o mais importante é te trazer para o momento presente, nos movimentos somáticos, onde a gente articula o nosso corpo e manifesta no nosso corpo essa presença, porque a mente está totalmente focada, ela está presente, intensamente ligada àquilo que o corpo está apresentando. Não que a sua mente se esvazie do resto, mas ela direcionou o foco para essa energia do agora, que pode estar ativada e desativada e trazendo que nem aquele movimento da água que gera, né, o próprio moinho, né, entrando, saindo, e é exatamente esse movimento suave que acontece no nosso inspirar, no nosso expirar de forma balanceada, que traz os opostos, às vezes claros, do que é a inalação, o que é a exalação. Um precisando do outro, um não excluindo o outro, mas complementarmente trabalhando juntos, na dinâmica dos movimentos do nosso corpo, dos movimentos da nossa mente, para que a gente tenha e encontre essa estabilidade, às vezes o descanso que é necessário, os nossos batimentos cardíacos acompanham, pulsando, elevando o batimento e depois relaxando, exalando e trazendo eles para outro nível, para outro passo e ritmo. E toda essa dinâmica nossa corporal requer que essa energia seja de alguma forma controlada, consciente, para que a gente não desperdice a energia, não coloque ela em lugares onde a gente não tem necessidade de colocar. Se você ainda está na sua contagem de 5 tempos inalando, 5 tempos exalando, deixa a contagem de lado e simplesmente relaxa o teu corpo. Ou ainda em Balasana, ou em Shavasana deitada na postura pronada, ou sentada no seu conforto. É sábio a gente ir percebendo as mudanças que acontecem quando a gente traz comportamentos diferentes ou movimentos, ações, eu já falei de comportamentos também, não só as ações físicas, o quanto isso nos desestabiliza. Por isso é sábio a gente começar a acompanhar e entrar nesse contato mais íntimo e, de alguma forma, estar no controle, não simplesmente deixar que aconteçam sem nenhum tipo de olhar atento para isso. E assim a gente consegue se entender melhor, consegue se alinhar melhor com essas nossas energias flutuantes, flutuantes a todo momento. As emoções são esse sinal de que algo saiu um pouquinho, né, daquela, talvez de alguma estabilidade sua, padrão. Mas a gente também pode trazer de volta
Emoções não só que te tragam para baixo, mas emoções às vezes que te tragam demais para cima, para demais excitação. E às vezes a gente se consome porque a gente vê que a nossa batimento cardíaco acelera, a nossa ansiedade se torna um pouco às vezes carregada demais. Mas aí a gente começa a entender, perceber essas manifestações e aos poucos tendo um certo domínio, um certo controle para oferecer mais, com mais liberdade, a gente mesmo trazer para algum equilíbrio que é nosso. Porque todas essas instabilidades geram mudanças. A gente precisa das mudanças. Mas que a gente saiba fazer o caminho contrário, o reverso, de entender como chegou, para que o corpo também aprenda com isso, ganhe inteligência e renove essa inteligência informativa. E a gente assim consiga estabelecer novas relações, comunicações com a gente mesmo. Grata por essa prática, é um tema muito grande, muito interessante e muito reflexivo. Se você tem interesse, vem para alguma das nossas aulas dessa semana, entre em contato com a gente. Um bom resto de semana e até segunda que vem, onde o Fluindo é em inglês. A gente está alternando as semanas, uma semana em português, outra semana em inglês, para que a gente assim abrace uma comunidade ainda maior, aquelas pessoas que estão interessadas em trazer esse aprendizado para si, essa prática do dia a dia para si. Beijos e namastê.